Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem asa. A gente vai falar sobre dor. Quando que ela tira seu sono? Esse é um tema que eu acho que a gente precisava muito falar sobre isso, né? Porque volta e meia nos consultórios as pessoas têm essa queixa de dor, né? Falam até que é um dos sinais vitais aí da dor. Mas antes da gente começar e apresentar o nosso convidado especial, a gente precisa falar dos nossos apoiadores, né? Então a gente tem a Vital Sono, que é uma empresa que dá assessoria ao seu modelo de negócio na área do sono, e a Exponencial Med, né? Que também assessora você a crescer no seu consultório particular e lançar um produto digital. Perfeito. Então vamos começar aí, vamos pôr o dedo na ferida e vamos falar de dor, né? Então a gente trouxe aqui uma pessoa que eu tenho muita referência, o Dr. André Tsai. Ele é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, ele é supervisor do programa de residência médica de acupuntura também, da mesma instituição, né? Vice-supervisor do programa de residência médica de dor também do HC, né? Fez doutorado, toda uma história lá, formação na faculdade, residência, enfim, e ele tá em todos os eventos de dor, falou em dor, a gente lembra, não que ele nos traga dor, pelo contrário, ele traz a solução para a dor, né, André? Eu vim para ajudar Exato. A trazer o remédio. Amenizar. Exatamente. Amenizar. André, obrigado por ter aceitado o convite, a gente está muito honrado de falar desse tema, né? Dor é super importante a gente falar sobre isso, né? Bom, primeiro, muito obrigado, Guilherme, Jorge, pelo convite. Parabéns aí pelo grande sucesso do podcast, né? Um ano. Um ano já. Parabéns. E muito honrado, satisfeito aqui de estar com vocês para a gente trocar essas ideias, o bate-papo em relação à dor e que tem tudo a ver com sono. Tudo a ver com sono. Aliás, o principal remédio que a gente fala para os pacientes quando tem dor, você dorme bem, então tem que começar por aí. Vamos logo começar a se dizer que sono e dor não tem como desvencilhar, né? Não tem como, não tem como. Infelizmente, muita gente não consegue ter essa conexão da dor com o sono. E eu espero que no nosso bate-papo aqui a gente consiga trazer para os ouvintes, os seguidores aí, um pouco de informação, uma coisa mais clara e tentar trazer a solução também, né? Não adianta trazer só problemas, né? A gente tem que trazer respostas, não só dúvidas, né? Mas sabe que dor é todo mundo, em algum momento, todo profissional da saúde, tô falando só de medicina, vai atender alguém que vai falar de dor, né? Com certeza. Seja dor de cabeça, seja dor lombar, inclusive dor na alma também, né? Com certeza, na área da psiquiatria, mas enfim, a dor é o principal motivo que leva o paciente até o consultório médico ou até o pronto-socorro. Então, em termos de estatística, é a motivação primeira que leva tanto a nível de emergência quanto a nível de ambulatório, coisa que não é urgente, que dá para esperar, ou até mesmo coisas crônicas, são as duas situações que é muito comum essa queixa de dor. E como é o nosso primeiro episódio agora falando de dor, né? Vamos começar pelas definições um pouquinho, né? Exato, o que é? A gente fala de dor, né? Mas o que é do ponto de vista médico, científico, que me falaram, não sei, me corrige, que tá quase sendo um quinto sinal vital aí. Isso. O pessoal fala muito disso, que é o quinto sinal vital. Isso significa que a dor, ela é um alerta que o nosso corpo dá. E normalmente é devido a algum problema de potencial lesão que pode estar acontecendo. Então a dor, ele é um sinal de alerta. Por isso que a gente fala muito de quinto sinal vital. Tanto é que a gente tem aí relatos de pessoas que não têm dor. Sabia que existem pessoas que não sentem dor? Eu tenho um amigo que nunca teve dor de cabeça. Eu falo, cara, como que eu nunca tenho dor de cabeça? E alguém pode invejar isso, dizer, poxa, eu não queria ter dor, né? Mas essa situação do seu amigo é diferente. Tem gente que não tem uma dor de cabeça, mas tem outras dores. Tá. E esse grupo de pessoas que realmente é muito raro, são pessoas que não sentem qualquer tipo de dor. Por quê? Nossa, impressionante. Porque não tem todo o mecanismo que a gente chama de nocepção, né? Desde o estímulo do receptor até o cérebro, né? Não tem esse trajeto todo. É uma genesia dessas fibras e simplesmente a expectativa de vida dessas pessoas é ao redor dos 20 anos.
Ou seja, a dor era uma coisa benéfica para o corpo. Se eu pro piso organismo. num prego, num pedaço de vidro, Se não tivesse dor, eu não vou saber, né? É Não vou igual você não saber. ter medo, talvez. Exato. exatamente. Uma dor abdominal, por exemplo, né? Numa apendicite aguda. Exato, e aí você explode por dentro e você Nem acaba percebe. morrendo. Né? Então, um conceito muito importante é dizer que a dor, ela não é o nosso inimigo. A gente tem que trazer a dor como um elemento de proximidade, um elemento positivo para dizer que, opa, o corpo está reclamando de alguma coisa. Eu preciso começar a investigar. Eu preciso começar a observar melhor em que situação essa dor aparece. Opa, é logo quando acordo? É quando eu faço um exercício? É quando eu mastigo? É quando eu não durmo bem? É quando eu tenho algum problema emocional, discutir com a esposa, com o marido, ou problema no trabalho? Então, são todos elementos que podem sim a dar dor ou até piorar a dor. Às vezes não é o motivo causal, mas são motivos comemorativos de piora. Porque são duas questões. O que deflagra a dor e o que modula a dor. Né? É que nem eu tenho a mesa de som aqui, tá indo o som, tá captando, mas ele vai tirar o grave, vai aumentar o agudo, vai tirar um ruído aqui e tal. Então eu tenho um outro sistema, que é um sistema que modula a dor, que é também muito importante do que a gente fala da dor total. Né? Então eu posso ter um estímulo doloroso, mas até chegar ao comportamento doloroso, eu tenho todo um processo de modulação que vai diferenciar o porquê eu dou o mesmo beliscão no Guilherme, ele tem uma reação diferente do mesmo beliscão que eu dou no Jorge. Porque vocês têm uma bagagem de experiências pregressas diferente um do outro. Vocês tiveram crescimento e culturas diferentes, inserido em culturas diferentes, em famílias diferentes. Então, tem uma entidade internacional chamada IASP, que estuda isso desde 1979, que deu a primeira definição de dor. Então, em termos científicos, né, isso é muito difícil, você conceituar dor. Mas eles conseguiram fazer em 79, teve várias revisitações na sua definição. Então, hoje a dor é uma experiência sensitivo, emocional, pessoal, né, é individual, diante de uma lesão ou diante simplesmente de um potencial lesão. Ou seja, você acha que vai dar aquele problema, você já está sentindo dor. Você não precisa necessariamente sofrer a lesão. Ou seja, você tem uma situação bem subjetiva e bem ampla. Bem ampla, porque assim, o conceito ele mudou muito, ele amadureceu muito. Né? Então, até um tempo atrás, em que, olha, você está com dor, né? Veio aqui no ortopedista, está com dor, eu faço raio-x. Pô, mas não justifica essa dor, não, né? Aí a gente começa a taxar a pessoa. Ah, essa aí tá de sacanagem comigo. Tá dando piti. Quer testar? Que atestado. Ah, não, tá simulando, não sei o quê. Não. Então, nós temos as recomendações internacionais dizendo que não é porque você não acha lesão que o paciente está simulando ou que o paciente está inventando, porque aquela sensação é dela. E a gente tem que tentar valorizar o máximo possível. É claro que tem os simuladores, isso aí nós sabemos, mas é a prática clínica e alguns exames que nos auxiliam que vai nos ajudar a destrinchar, até que ponto é simulação ou hipervalorização do seu sintoma. Isso é muito interessante. E é curioso você falar essa questão que a dor muitas vezes ela vem sem o ato físico em si, talvez precede, né? Eu já vi um tipo de experimento social que colocou uma pessoa aí com um braço que não era o dela e martelava esse braço. Exato. Só que de uma forma protoceptiva que parecia que aquilo ali fazia parte do corpo dela. A pessoa tinha uma reação de incômodo profundo e muitas vezes até de dor, de gritar, enfim. Porque essa aqui é uma técnica aí do espelho, né? Você
põe um espelho no meio É isso. e aí ele consegue ver um reflexo que parece ser da própria mão, só que na verdade não é a mão e, enfim, ele acaba sentindo a dor. E aí, só para a gente ficar falando de problema, eles usam exatamente esse mesmo mecanismo para reverter o processo e melhorar a dor do paciente. Então, a gente põe essa técnica do espelho para começar a acariciar a mão e ele começar a ver que, olha, isso aqui não é mais dor, não, né? Ah, isso aqui não é dor. A gente usa muito ou o paciente com membro amputado, dor em fantasma. Então, a gente faz com que o cérebro reaprenda o que é dor, o que é tato, né? Ou uma situação que está muito comum, chamado síndrome complexa da dor regional. Antigamente a gente chamava de distrofia simpática reflexa, em que você tem uma lesão e a pessoa acaba tendo uma dor muito, muito exagerada, é o que nós chamamos de alodínia, hiperalgesia. Então, assim, são situações em que a gente usa esse método para tentar reverter esse processo, né? É um processamento equivocado que o cérebro acaba tendo frente a uma lesão. E é muito fascinante esse universo de dor, porque quanto mais você estuda, mais você fica de cabelo em pé, tá? E aí eu acho que para nós médicos, nada melhor do que nós, pelo menos uma vez na vida, sermos um paciente de dor. Está no outro lado. Claro, a gente tem que sentir isso. Oh, com certeza, a gente tem que, agora acredito no paciente. Agora sei que o cara tá tendo, né? Não é frescura, não é invenção, né? Depois tem outras coisas que a gente pode comentar, mas o que torna às vezes meio complicado o nosso meio é que nós somos frutos de numa medicina muito moderna, dito científica, né? Com o pensamento de René Descartes. Então, penso logo existo, ou seja, se eu tenho dor, eu tenho que ter lesão. Isso, algo muito linear, né? Linear, cartesiano. Então, isso permeou a nossa medicina até hoje. Então, todos os ensaios clínicos, quando você fala que é científico, eu tenho que ter causa e efeito. E tem que ser uma coisa palpável. Hoje já está mudando. Hoje já está mais sendo aceito essa parte mais emocional. Por isso que a saúde mental, ela tem sido a bola da vez, digamos assim, né? O OMS fala da saúde mental, o Ministério da Saúde fala de saúde mental, né? E que tem tudo a ver com a qualidade de sono que você tem. Tudo a ver. Então, nós falamos de um tripé, que é dor crônica, sono ou insônia e transtornos de humor / ansiedade. São os três pilares que um retroalimenta o outro e vice-versa. Então, a gente cada vez mais está voltando agora para uma medicina um pouco mais integrativa. Eu não posso ser um ortopedista que vai ver só a dor do joelho direito. Não, ele tem o joelho direito, ele tem um quadril, que pode ter uma irradiação dessa dor, ele tem uma coluna, ele está dentro de um contexto biopsicossocial, aquela né, frase que a gente ouve na pediatria, né? Contexto biopsicossocial. A gente tem Mais do que nunca ela tem um valor, né? Sem dúvida, a gente tem que resgatar essa visão mais holística e mais integrativa. A dor tem uma influência cultural? 200%. Tipo, a gente vê algumas culturas, as pessoas caminham em cima de brasas, coisas assim, né? Então, como que funciona essa influência cultural? Onde a gente observa essas diferenças, né? Isso entra naquele capítulo que eu comentei de você modular a dor. Certo. Então, eu tenho um estímulo, por exemplo, deitar numa maca, numa cama de pregos, ou andar sobre as brasas aí né? O estímulo é o mesmo.
o resultado é diferente. O cara que tem uma cultura, eu, você, a gente vai ter uma outra reação, né? Então, normalmente, as culturas asiáticas, orientais, elas fazem uma repressão nesse mecanismo de modulação da dor. Então, isso tem que ser desde berço. Por isso que é uma questão cultural, como você falou, né? Dá um exemplo que foi o exemplo do professor Manuel Jacobsen, autoridade de dor aqui no Brasil e internacional, né? Foi professor de neurocirurgia, sempre ensinou dor pra gente e tal. Olha a situação. Vem a criança, chega com nota baixa, aí olha assim os pais, né? Nota 5, né? O pai oriental já vai pegar a varinha e já pá, né? Como assim nota baixa, não sei o quê, pá. Aí vai o menino do Ocidente, traz a nota baixa, chorando e tal. E os pais chegam assim, coitadinho, vem cá, eu vou te levar pro shopping, vamos tomar um sorvete, acalmar, né? se acalme e tal. Então você vê, eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de julgamento que é certo, que é errado. Eu tô só colocando fatos, porque eu venho de uma cultura oriental, né? Em que lá em casa realmente se prezava por resultado, bons estudos, etc. Ok? Então, e a gente era cobrado. Então, se você, nesse contexto cultural, você cobra, você cria mecanismos para abafar um pouquinho esta informação da dor. Então, você segura um pouco mais, né? Se você é criado num ambiente em que você não tem esse tipo de cultura e que, não, tudo bem, chega aqui, tá tudo certo, você não desenvolve alguns mecanismos que ajudam a abafar a dor. Então, a gente tem uma frase dentro da nossa especialidade, né? De que a nocicepção não é igual à dor. Então, para um público mais leigo, o que é nocicepção? É o estímulo que provoca dor. Uma agulhada, uma facada, uma topada, um trauma. Essa é a nocicepção. Essa nocicepção não é igual à dor. Então tem gente que vai sentir mais dor ou menos dor conforme cultura, conforme sexo, conforme o momento que a pessoa está. Comorbidades. Então, são vários fatores, né? Eu lembro de uma situação, né? O Brasil é o país do futebol, né? Olha só que interessante. Lembra, sabe aquele jogador que tá com a bola e tal? Aí ele recebe a falta. Dependendo da situação, ele vai hipervalorizar a falta e vai rolar no gramado, porque ele tem um ganho secundário com isso. De repente ele quer, tá perto da grande área aí, da pequena área. É um pênalti. Pênalti. Agora, de repente, se ele olha, ele recebe a mesma falta, igualzinho, e ele vê que só tá ele e o goleiro, ele vai se levantar e vai querer fazer o gol. Então, o contexto modula a dor. O contexto modula a dor, tá? Pra gente não arborizar, né? Fugir muito, eu me empolgo às vezes quando falo. Tá excelente essa conversa aqui. Mas a gente tem que entender algumas situações, tá? Uma coisa é a sensação da dor. A dor, voltando à sua pergunta, ela é um alerta, um quinto elemento aí, sinal vital. Então, nós como médicos, se o paciente chega no pronto-socorro com dor, a gente vai ter que fazer toda a investigação, história, exame físico, algum exame complementar para chegar a um diagnóstico. Não, tá justificado, ele caiu, tal, quebrou a tíbia. Beleza. Então eu tenho um diagnóstico e vou fazer o tratamento, né? Esta é a dor aguda. Ou seja, é uma dor
que normalmente, como eu falei, é um sistema de alerta. Mas existem algumas situações que eu desenvolvo dor crônica, que por definição são dores acima de 3 meses de duração. E eu tenho algumas situações que isso acontece. Primeira situação, a dor aguda, maltratada, cronificou. Né? Uma dor de ouvido que era uma otite e tal, não tomou direito antibiótico, aí e aí torna uma coisa crônica. Né? Essa é uma situação. A outra situação é algumas doenças que cursam, ou algumas situações clínicas que cursam com dor crônica. Por exemplo, doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, osteoartrites, são condições clínicas que naturalmente evoluem com dor crônica. Né? E uma outra situação é que hoje tem muito, são pacientes oncológicos. Por quê? Antigamente, quando a medicina tinha menos recursos de tratamento, o diagnóstico de câncer é quase um atestado de óbito, certo? Você está com câncer, vai morrer, questão de tempo. Hoje não. Hoje a ciência avançou, temos vários tratamentos eficazes que chegam até a cura, mas às vezes quando você não chega à cura, você consegue controlar de tal maneira que o câncer virou uma doença crônica, como um diabetes ou como uma hipertensão. Vai ter que tomar o remédio por um bom tempo. Então, nessa circunstância também, eu tenho muitos pacientes que desenvolvem dor crônica. Ou porque faz quimioterapia e leva a uma neuropatia, ou faz uma radioterapia, desenvolve uma dermatite actínica, ou pelo próprio tumor, que pode desenvolver aí metástase, e recentemente peguei um caso assim com metástase óssea e fica com dor no osso, com um potencial até de fraturar isso. Né? Então, eu tenho duas situações aqui, né? Inclusive, eu classifico as dores para dividir isso, né? Agudo e crônico. O agudo, sim, cabe esse contexto de quinto elemento vital. Aí você tem que diagnosticar o problema e tratar. Diagnosticando e tratando, resolve. Tá? E a outra situação é quando você tem alguma doença, alguma condição clínica que leva o paciente a ter uma dor crônica. Tá? E o que isso tem a ver com o sono, né? Total a ver. Total. Tanto a parte aguda quanto a parte crônica. Então, eu tenho um binômio aqui que é bidirecional. Por exemplo, a dor aguda não deixa você dormir, porque ele não acha posição. Uma bursite do ombro. Ele gosta de dormir desse lado. Não consegue dormir desse lado, né? Ou de barriga para cima. Mas ele tá com essa bursite. Aí lá, não consegue dormir. Fragmenta esse sono. Fragmenta o sono. Até consegue pegar no sono. Aí ele vira e puxa, pega no ombro que tá dolorido. Aí acorda. Aí volta a pegar no sono. Aí vira, pega. Aí fragmenta o sono. Né? Então, a dor leva a uma perturbação da qualidade do sono, tanto numa fase aguda quanto na fase crônica, e o contrário é verdadeiro. Então tem alguns estudos muito interessantes. Paciente que não dorme bem um dia antes da cirurgia vai fazer a amidalectomia. Imagina, né? No dia seguinte, está precisando de mais remédio para dor. Por outro lado, pacientes que dormem bem um dia antes da cirurgia, no dia seguinte se queixa de menos dor. Então está intimamente ligado. Sabe que é interessante quando a gente olha o exame de polissonografia e de pacientes com dor crônica.
e que a gente observa alterações neurofisiológicas ligadas a isso, né? Um dos fenômenos é o que a gente chama de padrão alfa-delta, né? Então a gente tem uma invasão de ondas rápidas no momento do sono delta, que é um sono extremamente profundo, né, e mais lento. E muitas vezes a gente observa isso claramente, né? Eu olho neurofisiologicamente isso acontecer. Então a gente tem mudanças do ponto de vista na arquitetura, mas na micro também. Então é impressionante isso, e também os estudos mostrando o quanto que o sono tem um impacto nesse limiar de dor. Diminuindo, então, está tão relacionado, como você usou bem, o binômio de bidirecional, né? Bidirecional. Porque eu tenho uma redução do sono profundo, por exemplo, e aí eu vou ter um limiar de dor mais baixo, então o que antes eu tolerava melhor, eu passo a não tolerar, né? E aí fica aquilo que a gente não sabe por onde começar. As duas coisas estão ligadas, né? Na literatura, existe uma interrogação do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, às vezes, porque eu tenho às vezes uma situação de dor aguda que normalmente deveria se resolver, né, dentro de 3 meses, mas em algumas situações ela cronifica. E aí quando a gente vê na literatura quais são o padrão, o perfil das pessoas que cronificam, Boa. são pessoas que têm normalmente transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtorno de sono, né? De tal maneira que eu não sei, foi a dor que desencadeou a insônia ou a insônia que levou à dor crônica? E fica nesse ciclo vicioso, né? Então, eu pessoalmente acredito que existe já uma predisposição da pessoa que nunca teve distúrbio de sono, e quando ele começa a ter uma dor que não consegue se resolver, aí vem a ansiedade, vem a perturbação do sono, humor mais depressivo, e isso retroalimenta e ele cai num buraco que a gente não quer que ninguém caia, que é o do capítulo da dor crônica. E aí nesse capítulo da dor crônica é aquilo que a gente comentou, é a pessoa com depressão, com insônia e com a dor crônica. E aí já pulando para possibilidades de tratamento, dentro das possibilidades de medicações, eu tenho duas classes que mexem com sono. Exato. Os antidepressivos tricíclicos, Exatamente. né? E também os anticonvulsivantes para dar uma acalmada nos nervos, né? Então, mais uma vez, provando como está intimamente ligado o sono com dor, tanto agudo quanto crônico. Então, a gente tem que entender, passar ao paciente, porque o paciente às vezes não faz essa correlação. Ele acha que uma coisa é a dor que ele sente, outra coisa, eu posso ir para balada, posso assistir o filme até mais tarde, mas cabe ao médico especialista em dor se atentar e observar. Eu frequentemente encaminho assim, olha, vai fazer uma polissonografia. Não entendo do riscado, mas vai fazer. Você sabe que isso que você está colocando é tão importante, porque o paciente realmente ele não consegue ver de onde está vindo aquele incômodo, se é a dor ou se é o sono. Então, às vezes, o paciente chega com o caminho contrário, chega para mim com uma queixa de insônia, de manutenção. E você investiga e não encontra coisas biologicamente representáveis no exame, né? Mas ele tem aquela queixa. E aí quando você vai caminhando para uma investigação de um quadro de dor, às vezes ele solta, não, porque eu tive uma história de uma tendinite ou de uma bursite. Isso. E aí quando você vai buscar, você vê que aquilo às vezes está em atividade, é um quadro crônico e é um fragmentador importante. Então quando você trata essa dor, você melhora sensivelmente o sono. Então, como eu enxergo isso como paciente, depende muito de como essa demanda ela está se equilibrando nessa balança. Ora, a dor toma um lugar de destaque, Sim. ora, às vezes, o transtorno do sono toma esse lugar de destaque. Mas o fato é que os dois estão intrínsecos. Sim. E tanto um sintoma quanto o outro, aí eu falo mais da parte da dor. Se for uma dor já que cronificou, e não é de tanto alto grau assim, de intensidade, o paciente meio que acostuma e tenta conviver com ela
e acha que isso é normal, virou normal da vida dele, tá? E não percebe que impacta no sono. Eu imagino que no sono é a mesma coisa. Tem gente que acha que dorme, mas na verdade não dorme. Percepção e sono é outra coisa. E, Muda, né? Para dor, eu acho que o que você fala de sono se aplica na dor. E aí é interessante que eu até lembrei agora dessas escalas, né, de dor. Sim. Porque na verdade a gente está falando de algo muito subjetivo. Extremamente subjetivo, né? E às vezes a gente usa escalas. Qual o papel exato dessas escalas, né? E qual a importância delas diante de toda essa subjetividade do quadro de dor? Excelente pergunta e muito complexo. De modo muito didático e mais simples, no nosso trato com o paciente, é mais fácil eu usar uma escala que nós chamamos de unidimensional. De 0 a 10, quanto vale a sua dor? Vale 5, vale 10. Pior dor do mundo, vale 10. Não, hoje estou 0. Então, essa aqui é uma escala unidimensional, linear, fácil de manejar e fácil de você fazer o segmento, tá? A partir do momento que o paciente não consegue traduzir isso, ou existem outros comemorativos que mudam muito a qualidade de vida dele, então eu preciso lançar mão de escalas multidimensionais que vai avaliar, inclusive, fadiga durante o dia, qualidade do sono, a parte cognitiva, porque tudo isso aí ele acaba afetando, tá? A gente usa muito para nível de pesquisa, tá? Então, o ideal é, a nível de pesquisa, eu começar a aplicar essas escalas mais plurais, em que não venha só perguntar, olha, de 0 a 10, quanto que isso vale, porque é muito vago, fica muito vago. Eu tenho escalas de cinzas no meio de 0 a 10 e que essa pergunta acaba se tornando muito simplista. Então, a gente teria que lançar mão de questionários, e tem vários questionários para cada doença, um específico. Então, para lúpus tem um, para osteoartrite de joelho tem outro específico, para lombalgia tem um, para enxaqueca tem outro. Então, nós temos questionários específicos para cada situação, né? Então, eu vejo que, aí eu vou puxar essa sua pergunta para dizer que, no fundo, a gente quer que o nosso paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Tudo bem, mais uma vez, eu falo de dor aguda, legal. Em tese, deveria resolver. Mas quando eu falo de dor crônica, eu preciso alinhar minha expectativa com o paciente. Porque não adianta eu chegar e vender sonhos do tipo, pô, eu tô com uma dor há 30 anos. Deixa comigo que eu vou te zerar. Infelizmente, na vida real, a gente muitas vezes não consegue zerar uma dor crônica. Infelizmente, por vários mecanismos, mas eu consigo diminuir a intensidade e nisso eu melhoro muito a qualidade de vida do paciente, né? Aí o outro termômetro é o sono, é o humor, é o grau de ansiedade, é a sua performance no dia a dia, no trabalho, no esporte. Então eu tenho esses outros parâmetros para me guiar. Tá? Então, o bem-estar geral, a qualidade de vida acaba sendo o meu goal principal quando eu falo de dor crônica. Tá? Então, isso é muito importante para que o paciente tenha consciência de que, olha, eu tenho uma situação que é crônica, mas que não é nada maligno, que vai me trazer a um prejuízo de vida, assim, que nem um câncer, e que às vezes eu preciso conviver. E conviver significa, de certa maneira, eu ter uma vida mais regrada. Aí entra na questão do estilo de vida. Esse é um ponto também crítico que envolve exatamente sono, saúde mental e dor, dependem desse estilo de vida. O estilo de vida. Exato. Por exemplo, hoje, uma das dores crônicas mais comuns é a dor lombar, né? Dor nas costas. Tem estatística aí dizendo que todo mundo, pelo menos vai ter, todo mundo não, 80% da população mundial
vai ter pelo menos uma vez na vida dor nas costas. Uns 20% a 30% pode cronificar. Ok, eu vou falar desses 20, 30% de dor nas costas. O que é? Postura no trabalho. Então, opa, deixa eu me ajeitar. Tem pacientes que eu falo assim, a cada meia hora você vai ter que levantar, vai para o banheiro, dar uma esticada e volta. Isso faz parte do estilo de vida. A ergonomia. Tá? Ou então, tendinite no ombro, crônico. Opa, como que está a ergonomia? Tem apoio aqui para os cotovelos, o monitor, etc. Legal. Sono já falamos. Dieta. Opa, sabemos que tem alimentação mais pró-inflamatória e outras que são mais anti-inflamatórias. Porque a gente vê que essas dores crônicas, principalmente do aparelho músculo-esquelética, que eu lido mais com isso, você sempre tem uma inflamaçãozinha crônica. Aí se você tem uma dieta muito de alimentos processados, doces, que mais? Gordura saturada, isso inflama mais ainda o organismo. Então você está pondo lenha na fogueira. Ao invés de você jogar água para apagar o fogo, você está jogando querosene. Outro, muito importante, talvez não é o mais importante, porque eu julgo que o mais importante é o sono. Mas talvez o segundo mais importante, até mais importante que a dieta, atividade física. Pois é, esse é um ponto também crítico, porque muitas vezes essa questão de postura e falta de exercício físico e tudo mais, a gente vai dar a devida atenção quando já nos falta a saúde ou quando já tem uma lesão, né? A gente deixa o negócio acontecer e diz, bom, agora eu fiz 40 e poucos anos, eu vou fazer exercício físico, quando na verdade a gente tem que investir na prevenção e desde antes, né? Eu dei uma entrevista sobre sarcopenia. Agora a moda é falar de Todo sarcopenia. mundo fala, na internet tá Na cheio. internet é só sarcopenia. Há umas 2 décadas atrás era osteopenia, osteoporose. Verdade. Né? Hoje se fala muito da sarcopenia. E é uma situação muito comum, porque a população está envelhecendo. O principal fator de risco é a idade, né? Mulher principalmente porque tem a questão do climatério, né? Da menopausa. Mas enfim, você perde massa magra. E às vezes essa massa magra, o pouco que você tem, é substituída por gordura. Uma lipodistrofia que a gente chama. E aí tem uma cascata de eventos bioquímicos que vai levar mais inflamação no seu corpo e mais dor e mais insônia e assim por diante. Aí com mais dor o paciente não faz exercício físico. Aí vira de novo esse ciclo vicioso, né? Então, o médico da dor entra para tentar quebrar esse ciclo, abrir uma janela de analgesia para que ele comece a fazer a reabilitação, para que ele comece a fazer atividade física. Tem que mobilizar o corpo, tem que movimentar. E aí, em algum momento, vai ter que fazer hipertrofia muscular também. Né? A parte aeróbica, cardiorrespiratória, com a parte de hipertrofia / alongamentos. E aí volta para a questão do sono. Com certeza, não é? Essa questão, Exato. Quem faz atividade física dorme melhor do que quem é sedentário. A gente fala que o exercício físico, ele impacta sempre positivamente, né? Então, sempre tem aquela discussão, o exercício físico, ele piora ou melhora o sono. Tem alguns condicionantes, com certeza, mas ele sempre diz assim, entre não fazer e fazer, faça sempre, né? Porque ele realmente vai impactar em tudo, né? E falando nessa questão da dor, a gente sabe que tem conhecimentos milenares aí que trazem novas abordagens, né? E uma delas é a acupuntura. Você, como é um especialista nessa área, e eu acho que é uma área que gera muita curiosidade, e durante muito tempo foi vista só como uma herança cultural, mas na verdade é uma ciência, é algo que tem suas indicações, e do ponto de vista da dor, como é o papel aí dessa arte? O que seria exatamente a acupuntura, né? É só enfiar as agulhinhas aí, tá tudo certo? Sementinha. Exato. A acupuntura, ela cresceu muito de
década de 70 para cá, 70, 80 para cá, para o Ocidente. Eu sempre gosto de contar essa história quando o presidente norte-americano era o Richard Nixon. Ele levou uma comitiva para a China de Mao Tse-tung para fazer uma visita lá. E aí o jornalista que está fazendo a cobertura sofreu um apendicite, né? Aí o pessoal fala, ele foi tratado com acupuntura lá, né? Não, ele foi operado. Só que na operação, no pós-operatório, ele recebeu acupuntura como método analgésico. Aí ele ficou surpreso. Puxa, eu achei que ia tomar uma morfina, a terra do ópio aqui, né? Não, ele recebeu acupuntura. Aí ele falou, pô, funciona, né? Ficou aliviado a dor. Quando voltou para os Estados Unidos, ele escreveu. Ele era jornalista do The New York Times. Quer dizer, dos maiores, ou o Daquela maior época, jornal, né? Então aí, pum, toda a comunidade científica começou a querer estudar como que funciona. Normalmente, eu vou dar um exemplo. Quando eu bato sem querer aqui e dá aquele choque, ou qualquer joelho, ou dou uma ralada, o que a gente faz de forma instintiva? Eu vou lá e dou uma massageada, não é? Então, a dor, ela é trafegada por fibras finas do sistema nervoso periférico e o tato é trafegado por outras fibras que são mais grossas, ou seja, ela chega primeiro lá no corno posterior da medula, ou seja, numa região da medula, ele consegue bloquear a informação da dor, tá? É uma teoria antiga de Melzack-Wall. Então, eu tenho esse mecanismo. Bateu, eu vou lá e massageio. Quando o criança cai, esfola o joelho, você vai lá, não dá para massagear, porque tá tudo cruento, né? Então você vai lá, sopra. O que você faz? É a mesma coisa. Você está ativando fibras mais grossas, inibindo a dor lá na medula, né? A acupuntura faz a mesma coisa. Então, tem uma máxima da acupuntura que fala assim, olha, colocar a agulha sem doer e tirar sem sangrar. Então, quando eu insiro a agulha de acupuntura, o paciente sempre pergunta, doutor, dói? Eu falo assim, não é para doer. O que você vai sentir é uma cãibrazinha, um choquezinho, não é dor, né? Então, quando eu estive em Taiwan, quando eu fiz meu fellow, fiquei 1 ano lá, um dos professores falou assim, enquanto você não se autoagulhar e mostrar para mim aqui, você não vai agulhar paciente não, né? Então eu tinha que me autoagulhar e mostrar para o professor olhava, tal, mexia. E os alunos, eles tinham uma lição de casa. Cada um tinha que agulhar em si mesmo uns 20 pontos e descrever qual que é a sensação de cada ponto. Da mesma forma que eu falei lá atrás que todo médico de dor tem que sentir a sua dor, porque aí você vai tratar melhor, o acupunturista é a mesma coisa. Você tem que fazer um treinamento no sentido de você autoagulhar para saber que não é para ter dor. Então, você agulha sem doer e aí, com certeza, você não pegou o vaso, você vai tirar sem sangrar. Então, qual é o mecanismo pelo qual a acupuntura funciona? Lembra da batidinha que você dá, você vai lá e massageia. É a mesma coisa. Então, quando eu coloco a agulha, eu estou ativando fibras mais grossas e vai bloquear a dor lá atrás, na medula. Esse aqui é um dos mecanismos. Tem vários outros. Então, a gente sabe que ele libera substâncias como a serotonina e noradrenalina, ativa aquele mecanismo supressor de dor que modula, aumenta níveis do líquor dentro do cérebro e também no sangue de opioides endógenos, tá? Endorfinas, dinorfinas. Então eu tenho uma série de mecanismos, e muitos a gente não entende ainda, que ajuda a tirar a inflamação e a dor. Então a acupuntura serve para isso, né? E você tocou nesse assunto aí que eu também sou muito suspeito, né? Eu gosto muito e por isso que eu faço mais cirurgia, porque eu foco nessa parte mais clínica. Eu acredito muito no potencial do organismo para a sua reação de regeneração tecidual, etc. Então eu vejo que a medicina chinesa, pelo fato de ser milenar e lá atrás a China
era um país pobre, ele não tinha muitos recursos, então eles eram muito observadores, né? E então eles começavam a usar o que eles tinham Em mãos, disponíveis, não é? Ervinha que cresce lá, um negocinho que manobra e tal. Então eles tinham um feeling muito apurado. E N lá não falta, né? A amostra lá é generosa. Então, generosa. Então foi graças à observação que eles começaram a coletar informações e o conhecimento se formou. A teoria dos meridianos, porque vocês colocam a agulha aqui e melhora a dor do ombro, por causa dos meridianos. E naquela época eles não tinham mínima noção de neuroanatomia. E muito menos a embriologia começando tudo, né? Exatamente. E eu queria resgatar um conceito importante na medicina chinesa do que é a dor. A gente ficou falando da dor pela nossa medicina, mas na medicina chinesa, a dor é consequência do sedentarismo. É a estagnação do qi que circula nos meridianos. Quer dizer, olha a idade desse conceito, né? E que hoje cada vez mais se comprova essa realidade, né? Falando aí de milênios, e hoje se fala que como o sedentarismo tem um impacto enorme em qualquer condição de saúde, ainda mais na dor. Exatamente. E eu até brinco, né? Os mais céticos que torcem às vezes o nariz para a medicina chinesa, eu falo assim, a nossa medicina a gente brinca, né? Que é a ciência das verdades transitórias. Exato. Hoje a ciência acha que a verdade é essa. Coisa que há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, não era isso. Eu fui da época que o ovo, Deus o livre, não podia nem comer ovo. Exatamente. Né? Daqui a 50 anos vão dizer coisas diferentes ou até o oposto do que a gente acredita hoje. Exato. Então a nossa medicina é a ciência das verdades transitórias. É dinâmico, né? É dinâmico. Aí eu fico brincando. Mentira não tem perna curta? Puxa vida, que tipo de mentira se sustenta por tanto tempo assim? Então a medicina chinesa tem algum valor. Tem algum valor. É só a gente saber garimpar no sentido de que, tá bom, essa informação foi escrita quando? Para que contexto? Para que doença? Então, aí eu faço a aplicação correta nos dias atuais. Porque eu concordo que não é pegar textos antigos de 1000 anos atrás e querer aplicar ipsis literis aqui. Não, aí eu concordo. Aí tá errado. Não, pera lá. Quem escreveu? Quando escreveu? Em que situação? Para que doença? Ah, então tá bom. Vamos aproveitar e colocar o que serve para os dias atuais. Tá? Então a acupuntura, infelizmente, não serve para tudo. A gente tem que ter indicação precisa, diagnóstico também, não só pela medicina chinesa, como também pela medicina ocidental, né? E o que eles sempre preconizam é movimentação, então práticas corporais, boa dieta e sono. Sabe que tem algumas condições de saúde que elas têm o poder de tomar um lugar de destaque na vida do indivíduo e condicionar todas as outras relações a partir desse sintoma, né? Um deles é a insônia, então o indivíduo ele chega e aquilo é um direcionador dele ser feliz ou não na vida, né? Ele diz, olha, não posso ser feliz com a qualidade do sono, e nem sempre a percepção dele coincide com o sono biológico que ele está apresentando. E outra condição é a dor crônica, né? Porque a dor crônica, ela chega ali, as pessoas elas abandonam as atividades sociais, elas se limitam para muitas coisas porque realmente é um fator condicionador e isso é indiscutível, né? Mas muitas estratégias, por exemplo, no sono, é exatamente a gente tirar esse foco excessivo, talvez, né? Num ponto que o indivíduo ele não é só a sua insônia. Sim, né? Sim. E às vezes também existe algo parecido nesse caminho da dor, de a gente trabalhar do ponto de vista cognitivo, a forma de enxergar isso? Sem sombra de dúvidas. Aí você tocou num ponto importante. Um dos tratamentos preconizados, principalmente na dor crônica, é a terapia cognitivo-comportamental.
tá? Então, não raramente, aliás, a gente deveria, com mais frequência, encaminhar para os nossos colegas psiquiatras e psicoterapeutas, né, psicólogos, para esse trabalho cognitivo comportamental. O que eu vejo que muitas vezes a dor se perpetua por crenças que essa pessoa tem e que não são verdades. Então você tem que fazer um trabalho para desfazer algumas crenças e refazer toda essa conexão neural. Aí sim você vai ter uma melhora importante, tá? Então a terapia é muito importante. Aí entraria uma interface que a gente trabalha junto, que é meditação, terapia, sono, tá? Então, quando eu deixo o paciente, por exemplo, 20, 30 minutos na sessão de acupuntura, ele não está lá no celular. Eu ponho uma música, um ambiente mais favorável, e eu falo para ela, medite. Mas que tipo de meditação? Qualquer um. O que eu quero que ela faça naquele período da sessão da acupuntura? Corta os pensamentos, deixa o mundo para fora, foque só na sua respiração, e tenta tirar toda a tensão dessa cintura escapular, da pélvica. Sinta que o corpo está caindo numa maca, vai respirando devagar, cadenciado, ouça a música. Daqui a pouco eu estou entrando lá, o paciente está dormindo, né? Então é muito importante, aí a acupuntura também é interessante porque eu vejo essa parte do sono, da ansiedade, da dor, né? Então, né? Se preciso for medicamento também é importante, né? Então, quando a gente fala de dor, o médico especialista de dor não pode deixar de observar a qualidade do sono desse paciente. Senão, o tratamento é incompleto. É incompleto. Você falou de medicamento, né? E assim, a gente vê muitas questões relacionadas a isso, inclusive aí políticas em certos países, como os Estados Unidos, que faz uso abusivo de opioides, codeína e tudo mais, né? Uhum. E a gente vê que também culturalmente a gente tem aquela ideia aqui no Ocidente de forma muito mais clara do medicamento farmacológico. E ele tem, do tratamento farmacológico, ele tem seu papel, né? Mas muitas vezes o que acontece? Eu só busco ajuda depois que eu usei o meu arsenal, eu como pessoa sem conhecimento, usei um arsenal de indicação do vizinho, do familiar, de algum medicamento para dor, né? E o quanto que aquilo modula a minha crença naquele quadro, né, vai influenciar isso e também impacta, às vezes, na demora, né, do diagnóstico adequado, fazendo uma evolução do quadro, né? Essa é uma situação que eu vejo como uma das saídas, campanhas de educação para a população, tá? Eu, pessoalmente, eu acho que felizmente, muitas das coisas que acontecem com o indivíduo é autorresolutivo. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, uma gripezinha, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, que dá pra gente orientar, observe até tantos dias, se não melhorar, procure um médico. Então, eu sou favorável desse tipo de educação, né? E aí a gente tem que investir nessa campanha e do autocuidado. Então as pessoas elas podem, primeiro, ter uma autopercepção do que está acontecendo. É uma dorzinha, uma febre, é uma alteração do sono? Opa, já sinal de alerta. Acenda o alerta. Aí, tendo essa autopercepção, ela pode começar como um autocuidado. Mas precisa ter um mínimo de conhecimento. Tá? Então, eu acho que o governo, a gente tem que fazer uma campanha muito forte nessa questão de... isso daqui é um instrumento importante de que chega educação. Até as pessoas, né? Chega às pessoas. Informação de qualidade. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Na literatura, quando eu vou tratar por dor crônica de joelho,
mais importante do que um remédio é educação. Perda de peso em algumas situações. Então, a gente às vezes inverte. A gente vai para a farmácia, pega o que está disponível lá, ou porque a vizinha falou que é bom, talvez para você não seja bom, e aí você só piora. Você mascara sintomas e vai cronificar as coisas. Tá? Então, se a pessoa tem consciência e fala, eu vou tentar, mas até um certo tempo, né? Não vai ficar 2 anos, não. Se em uma semana não resolveu, você tem que procurar ajuda médica. Tá? Então, eu sou favorável dessa auto-observação, um autocuidado, mas eu sei também que se o paciente não tiver, ou o indivíduo não tiver um conhecimento adequado, isso o tiro sai pela culatra. Exato. Porque vai tomar um medicamento que ajuda a aliviar, e vai barrigando, postergando e já passou o ano. Você sabe que é tão interessante essa relação da dor e sono, que mesmo pacientes que não têm um quadro de dor, mas têm uma sensação incômoda, né? Não seja classificado como dor, e um exemplo disso é a síndrome das pernas inquietas, que não é um quadro de dor propriamente dito, mas é uma sensação incômoda e que acontece prévio ao sono e que é uma causa, às vezes até frequente, de insônia inicial, né? E que precisa de uma abordagem aí clínica. A gente tem relação com falta de exercício físico. Exercício físico é um super indicativo. Também tem que avaliar toda a questão do metabolismo do ferro. Tem vários fatores aí. A gente observa também perfil de indivíduos com um transtorno de ansiedade. Isso acontece mais, mas que chega ali, não é propriamente a dor como a gente conhece, mas é um incômodo que atrapalha muito o sono, né? Então, para ver como essa relação é muito íntima. Sem dúvida. E, mais uma vez, você levanta um ponto interessante, porque eu enxergar o paciente mais amplamente, de uma forma mais ampla. Não é só dor. Pô, já falamos do sono, falamos da dieta. Mas e os outros sintomas que não é dor, mas que incomodam? Exato. Né? Às vezes é o ronco do marido. Às vezes se mexer muito. Se mexer muito. Às vezes é o pet, o cachorro. Eu já tive paciente que eu falo assim, olha, desculpa, mas você vai ter que ser mais duro com o seu cachorro. Você não pode dormir com o cachorro na cama, porque o paciente estava com uma dor. Eu consegui melhorar a dor até um certo momento, mas não consegui mais do que isso porque o sono estava fragmentado. Porque o gatinho, o cachorro, na madrugada sobe, ou então fica lá arranhando a porta e ela tem que acordar para atender e colocar o cachorro para dentro. Ainda às vezes modula uma posição inadequada, quando ele deita na cama e obriga ali o seu tutor a ficar numa posição fixa. Né? É verdade, não mexe a perna. Exato, pode mexer. Então pode ser o cachorro, mas pode ser o gato, pode ser o filho pequeno, ou um filho que já tem mais idade. Então a gente... Aí melhor, vocês melhores do que eu, dessa higiene do sono e tal, né? Por isso que a gente brinca, né? Brinca não, né? É coisa séria. Quem vai mergulhar nessa área de dor, não existe mais consulta de 5 minutos, não. Não tem como, não. Né? Você vai ter que destrinchar a vida do cara, ver como que é o ambiente. E não se resolve em uma consulta também. Não se resolve. Às vezes você tem que... Eu vejo que é a beleza da medicina, e o fato de eu fazer acupuntura, eu vejo o paciente semanalmente, é criar esse vínculo, e nesse vínculo médico-paciente, você conhecer o outro. É claro que nessa circunstância, é mais um médico conhecer quem está vindo pedir ajuda, né? Então, isso eu aprendo muito com os pacientes. Né? A gente não aprende? A gente aprende muito com os pacientes. Total. Né? Enquanto eles estão lá relatando, eu falo assim, puxa, eu também faço isso, hein? Eu começar a melhorar. Ou, puxa, o cara faz assim e tal, tá errado, né? Mas eu também faço. Então, eu aprendo muito com os pacientes no sentido de que eles acabam sendo, às vezes, o meu espelho, né? E eu coloco tudo que eu falo para eles, mas eu tento fazer isso na prática. Então, se eu recomendo tal dieta, eu vou lá em casa, eu tento aplicar tal dieta, né? Se eu falo para ela, tem que fazer exercício, eu
tenho que me policiar para fazer exercício. Porque aí você, além de ter um pouco mais de conhecimento e moral para falar, né? Você entende as dificuldades, o porquê não As está experimentações, as né? experimentações. Então, E a gente tem é paciente também. eu acho que essa troca, né? Troca. Assim, inclusive, eu acho que, quando, por exemplo, no nosso caso, que é o paciente de insônia, é esse que fica mais tempo em contato, às vezes, numa terceira ou quarta consulta, a gente capta informações que estavam ali escondidas, ou talvez nem o próprio paciente estava conseguindo trazer isso à tona. Isso. Né? Então eu tive uma paciente que tinha uma dificuldade bastante de manter o sono e a gente fazia abordagens, desde abordagens comportamentais, uma melhora discreta. Aí um dia ela estava vindo no consultório e ela entrou com os olhos cheios de lágrima e aí eu perguntei o que tinha acontecido, ela me contou que tinha passado na frente de um hospital, ela fez um caminho diferente, o hospital que o pai dela tinha falecido e que ele faleceu num procedimento médico que ela tinha apoiado a realização do exame apesar do risco, né, do procedimento apesar do risco, e que isso ela nunca conseguiu superar. Né? Mas ela só conseguiu trazer à tona essa condição depois de um vínculo e algumas coisas, e que ela seguiu também por uma abordagem da psicologia e que conseguiu trabalhar melhor um luto prolongado que estava ali, isso fazia 11 anos, ainda trazia questões de pesadelos e tudo mais, e que comprometiu esse sono. Sem dúvida. A gente acaba sendo um terapeuta, né? Exato, isso faz parte, né? Isso vem junto. E outra coisa também que eu tenho uma curiosidade são aquelas intervenções, né? Procedimentos para a dor, né? Em que pé a gente anda com relação a isso, né? É algo que é bastante realizado. Sem dúvida, o que nós chamamos de procedimentos intervencionistas, né, da dor, cresceu demais por conta do avanço tecnológico, do avanço do domínio de imagens. Aí, no meu contexto ortopédico, principalmente a ultrassonografia, né, que você pode fazer no consultório, mas também tem a radioscopia, que se faz mais no centro cirúrgico. Então, aliado a tudo isso, a fármacos, ao entendimento da anatomia, né, e da tecnologia, eu tenho então, por exemplo, agulhas atreladas à eletricidade que pode fazer uma neuromodulação no nervo periférico responsável pela inervação sensitiva do joelho. Aí eu vou lá e eu faço uma neuromodulação, né? Ou então eu posso jogar uma medicação para tratar a dor neuropática. Ou então eu posso até mesmo fazer um procedimento ablativo. É que nem eu tenho um alarme soando toda hora, já fiz de tudo, vou lá e corto o fio, pronto. Aí para de apitar, né? Então são procedimentos extremamente válidos, com comprovação científica. Você economiza, às vezes, muito tempo e dinheiro, embora o procedimento em si não seja barato, mas, de repente, você pode abreviar muito o sofrimento. Custo a longo prazo, né? O custo a longo prazo, tá? E a gente vê isso muito no paciente oncológico, novamente. Então, tem dor refratária ao tratamento por N motivos, e vai lá, você vai até o plexo celíaco, você vai até a região lá do sistema simpático, parasimpático, para você bloquear e aliviar. Você às vezes não consegue aliviar totalmente, mas você alivia uma boa parte. Muitas vezes acaba sendo um procedimento mais paliativo, só para dar um conforto para o paciente. Então, super indicado, está crescendo, e eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Mas eu sempre falo nos congressos, a acupuntura foi o primeiro procedimento intervencionista para dor. Essa é sensacional, né? Ainda é válido. Nossa, André, eu acho que foi super elucidativa e informativa essa conversa, né? E a gente passeou aí desde a China até aqui. Eu acho que você contextualizou muito bem e é um trabalho
lindíssimo isso que você faz. Você está lidando com algo que tem um impacto muito grande na qualidade de vida e na saúde de uma forma geral, né? O Gui, você tem uma perguntinha surpresa no final do episódio, mas antes disso eu já queria agradecer você, tá? Que foi sensacional. A gente está aqui impactado com tudo isso, esse aprendizado, e a gente está muito mais próximo do que imagina, que sono e dor estão juntos, né? E eu queria que você deixasse um contato, seja rede social, alguém que ouviu, queira conhecer melhor o seu trabalho, seja através de quer passar em consulta ou também te convidar para uma palestra, alguma coisa assim, onde as pessoas te encontram, André? Olha, o meu Instagram é meio complicado. Eu coloquei o meu nome completo, que é o André Tsai, tá? Vai estar marcado no post mas do a gente vai te marcar junto, aí então tá bom. mais fácil. Facilita. Vocês podem procurar também o CMBA, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura.org.br, que é o colégio a qual, no momento, eu tô como vice-presidente, já fui presidente até ano passado, o HC, o Centro de Acupuntura do IoT, também são outras referências que vocês podem buscar informações, né? E você coordena uma especialização, né, de dor. Isso, recentemente o meu chefe pediu para eu coordenar, né? Inclusive você dá aula, né? A parte de dor eu deixo para ele. E a gente está indo bem, nós temos um público que está também querendo entender e tratar melhor a dor, né? Mas eu sempre falo, olha, não é só medicamento, não é só procedimento, a gente tem que ver o paciente como um todo. Sensacional. Vamos para a nossa pergunta surpresa? Vamos lá. Então, qual mensagem você tem para passar para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, que ele não pode dormir sem essa? Nossa senhora, hein? Essa daí não estava no script. Não ensaiada. Não ensaiada. Não, brincadeira. Eu creio que a dor, ela é um sinal que a gente não pode negligenciar, tá? E tentar encarar como se fosse um meio do autoconhecimento. Então, de você se autoconhecer. Encare a dor como se fosse uma oportunidade de você buscar algo melhor, uma qualidade de vida melhor. De repente você está sendo tomado pela rotina da vida, do seu trabalho, né? Coisas que não são tão importantes, e a dor, ela está aí para ajudar a alertar como quinto sinal vital. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Muito obrigado, André. A gente fica bem agradecido a tudo que você entregou, né? E você que siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, @DurmaComEssaPodcast, nosso canal no YouTube, Durma Com Essa Podcast também. Compartilha, tem tanta gente aí que sofre com dor e vai precisar ouvir essa mensagem tão especial e que traz muito conteúdo. Compartilha, dê like, que isso ajuda a construir o nosso canal para a gente trazer mais convidados especiais aqui como o André. E a gente se vê num próximo episódio com mais conteúdo sobre sono, saúde e qualidade de vida, né, Gui? É isso aí. Até mais, pessoal.